E aí, moçada, tudo bom com vocês? Estamos aí numa manhã mais tranquila, mais sossegada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da população mundial, né, brasileira também. Vamos trabalhar um pouquinho também a questão da pirâmide etária, como que ela funciona, como que ela procede, de qual forma que ela está presente em nossas vidas. Então, essa aula sobre pirâmide etárias e envelhecimento da população, por que não, também vamos falar um pouco. Espero que vocês gostem. Estamos juntos aí. Valeu, galera. Vamos começar mais essa aula. Então vamos nessa aí, Tonon. Então vamos vamos ter primeiro o discurso do Tonon, aí posterior nós temos o bom dia e vamos tacar pau na matéria aí. Beleza? Bora aí, Tonon. Rapaziada, cheguei aqui, voltei aqui. Eu nem ia vir aqui pra falar a verdade, porque meu pai tá embaçando comigo, mas aconteceu coisas que eu não pude deixar passar, velho. Que eu vou ter que chegar aqui mesmo, que meu pai não queira, e chutar o balde. Os cara do primeiro ano chegou, observou a gente, quis copiar. A gente pode permitir um negócio desse? Não, a gente não pode. A nossa motivação é diferente da deles. A deles é só uma cópia. Eles chegaram lá, mandou, vamos nessa, tamo aí. Não, a gente chega aqui pra arregaçar. A gente mete o melhor bom dia, aquele que faz estremecer a casa, já que a gente não tá em escola pra fazer estremecer a escola, tá ligado? Então vamos meter aquele bom dia, mano, que os caras vão falar assim, nossa, mano, nem tem como copiar. Melhor a gente só ir pra aula mesmo. Porque não dá pra chegar assim, os caras do primeiro ano e falar, ah, não, vou copiar os caras aqui. Não dá. Vamos meter aquele bom dia que, mano, vai arregaçar tudo. Eu tenho um sonho, I have a dream, chegar e meter aquele bom dia que não tem como ninguém copiar, entende? Então vamos nessa, rapaziada. Boa! Vamos lá então, pessoal. Vamos nessa. Muito bom, Tonon. Tá ótimo, hein? Com um sonzinho de fundo e tudo mais. Primeiramente, aquele que não pode faltar no matinal de sempre, o salve, o imprescindível, o tchararã, aquele entrando, Júlio, bom dia! Bom dia! Congratulations! Muito bom. Vamos lá, isso aí. Né? We are the champions, né? No meu inglês demais, né? Da conta. Vamos nessa, então, pessoas. Vamos começar a falar aí um pouquinho sobre a estrutura etária da população mundial, tá? Isso inclui também um pouquinho a do Brasil. Essa aula de hoje vou mostrar um pouquinho para vocês sobre a estrutura da população, como que ela funciona, tá? Então, vamos nessa. Ó, vamos tratar agora a estrutura etária e gênero da população mundial. Joia? E vamos também desmistificar algumas palavrinhas que são bem importantes para a gente entender, né, coisas distintas, beleza? Então, vamos lá. A análise da população pode ser feita com base na estrutura etária. Etária, idade, tá? Para quem está um pouco perdido. Então, você pode separar, fazer uma análise da população que você está estudando através da idade dela, tá? A média de idade da população. E também sobre o gênero. Dessa forma, verifica-se a distribuição da população por grupos de idade. Então, jovens, adultos e idosos, as três divisões que nós fazemos dentro da pirâmide etária, tá? Então, estamos retomando esse negócio da pirâmide etária aí para vocês, beleza? E por sexo, mulher e homem. Quando você fala gênero, é masculino e feminino. Quando você fala sexo, é homem e mulher. Sexo é o biológico. Gênero, que nem está aqui em cima, ó, etária por gênero, e etária e gênero, né? Desculpa, etária e gênero, idade e gênero. Então, sexo é o biológico, é o que nasce. Gênero, tecnicamente, é aquele que escolhe, é aquele que tem a tendência, tá? Então, vamos lá. Há pouco tempo atrás, isso que eu comentei com vocês, não era bem visto no meio acadêmico de se falar. Você falava tanto sexo quanto gênero, masculino, feminino, homem, mulher, tudo certo, cada um na sua casinha, certo? Hoje em dia, todos nós conhecemos todos os movimentos,
todos são respeitados e automaticamente também você tem essa distinção. Sexo é o biológico, gênero é o que é o optativo, é aquele que se desenvolve ao longo da sua vida. Joia? Então vamos lá. Para isso, costuma-se utilizar a pirâmide etária. Vamos ver a pirâmide etária? Gente, desculpa, eu tô o tempo inteiro tossindo, tá? Foi mal. Ó, a pirâmide etária do mundo em 2015. Então, eles pegaram a população global, a população do mundo, e fizeram essa pirâmide etária em 2015. Ela é importantíssima para nós entendermos como que funciona essa questão da etária. Vocês vão observar, primeiro de tudo, vamos começar aqui pelo topo, pelos idosos, tá? Vocês vão ver que as mulheres idosas já vivem mais do que os homens idosos, por várias questões que nós vamos discutir ao final dessa aula, tá? Então, eu não vou antecipar. Mas eu quero chamar a atenção para vocês da longevidade da mulher ser maior do que do homem já logo no início da aula. Então, já mostra aí uma adaptação ao estilo de vida da mulher melhor do que a adaptação do homem, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que eu queria destacar com vocês. Reparem sempre aqui no canto, ó. Eles não colocam masculino, eles não colocam feminino. Eles sempre colocam homens, mulheres. Por quê? É o registro seu na certidão de nascimento. O que você nasceu? Qual é a sua biologia? Então, é a partir da sua biologia que eles levantam essa pirâmide etária. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Então, bora lá. Vamos lá. Países desenvolvidos. Presta atenção. Então, a estrutura etária dos países desenvolvidos. Tem a base mais estreita, então nasce menos pessoas, né? O corpo e o ápice, né, o corpo da pirâmide, ele é mais largo, tem mais adultos e tem mais idosos do que a média mundial. Nos países subdesenvolvidos, tem a base mais larga, nasce muita gente, tudo bem? E o ápice é mais estreito, ele tem um formato mesmo de pirâmide. A população, conforme vai ficando mais velha, ela vai morrendo num volume maior do que nos países desenvolvidos. Então, presta atenção. Oi? Dá para falar que o maior motivo de em países não desenvolvidos terem mais pessoas nascendo é a situação econômica da pessoa? Sim, a situação econômica é a situação, por exemplo, social também, não só econômica. A posição educacional da pessoa também conta bastante. Dá sim, dá para falar tudo isso aí. Tá bom? Mais alguma pergunta? Valeu, não? professor. Imagina! Vamos lá. Olha só essa pirâmide que massa. Agora nós vamos ter que trabalhar um pouquinho com a vista de vocês, tá? Porque essa pirâmide é um sobreposto ao outro. Então, vamos lá. A dos países subdesenvolvidos, observe, é essa corzinha mais clara aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse rosinha mais claro, esse azulzinho mais claro. A dos países desenvolvidos é o azul mais escuro e o rosa mais escuro. Joia? Bom, então eu vou pedir primeiro para vocês focarem, para vocês observarem, né, as barrinhas dos países subdesenvolvidos primeiro, as mais claras. Então, fixa o olho nas barrinhas mais claras, que elas se sobressaem sobre as mais escuras. Observem que nós vamos formar aqui, ó, uma pirâmide do lado masculino, observem aqui, ó, e uma pirâmide do lado feminino. Fiquem observando bem isso. O que eu quero destacar para vocês aí, repare o tanto de gente que nasce a mais que nos países desenvolvidos, ó. Nos países desenvolvidos, em 2015, nasciam na casa de 5% da população mundial. Enquanto nos países subdesenvolvidos, nascia quase o dobro, perto de 10%, do lado feminino, do lado da mulher. Tudo bem? Do lado das mulheres. Do lado dos homens, nasce quase 10% no subdesenvolvido, e nos países, perdão, no subdesenvolvido tá certo, e nos países desenvolvidos nasce quase 6%. Reparem que a distância dos nascimentos é muito grande. E essa distância vai acabar refletindo lá para frente, tá? Tanto em um tipo de país quanto em outro. Vamos destacar aí com calma. Vamos lá. Olha só a população idosa dos países subdesenvolvidos.
tá? Vamos para o lado feminino, que é maior. Ela ultrapassa um pouquinho o 1% da população global. Agora, as pessoas com mais de 80 anos, certo? Ela ultrapassa um pouquinho o 1%. Agora, vamos pegar as pessoas com mais de 80 anos do lado das mulheres nos países desenvolvidos. Ó, ela ultrapassa 6%. Então, pessoal, posso dizer que as pessoas idosas têm uma qualidade de vida melhor nos países desenvolvidos, se comparado com os países subdesenvolvidos. E detalhe, isso aqui, pessoal, é uma média global. Isso é uma média global. Tem países no mundo ainda hoje que a expectativa média de vida não chega a 60 anos. Tá? Tem países que podemos citar até o nome, por exemplo, Serra Leoa, que é o exemplo negativo, infelizmente, né? Serra Leoa tem uma média de expectativa de vida de 49 anos. 49 anos é a expectativa média de vida de Serra Leoa. Tá? E ela é puxada muito para o alto pelas mulheres, que as mulheres vivem até 56 anos na média. Já os homens têm uma expectativa de vida média de 36 lá. Motivos: guerra, epidemias, homens que se expõem mais a brigas, mais a guerrilhas, né? Pertencem a exércitos paramilitares, enfim, a vida do homem, ela tem vários motivos para se acabar antes. Aí você soma a idade que o cara morreu, tira a média e cai a média absurdamente do homem comparado com a da mulher. Já nos países desenvolvidos, vamos pensar assim, não precisa ser só nos países desenvolvidos, tá? Porque o Brasil, ele está caminhando para essa pirâmide mais escura. Ele já saiu da pirâmide do subdesenvolvido e o Brasil já está mais semelhante com essa aqui, ó. Nós vamos ver a pirâmide etária do Brasil daqui a pouco, tá? O que eu quero destacar com vocês é o seguinte: por que a mulher vive mais que o homem? Existem vários motivos. Por exemplo, o homem vai lá, come o que quer, experimenta de tudo quanto é coisa na comida, é carne, não, pode dar carne com gordura, pode não sei o que lá. A mulher, cara, toda segunda-feira ela entra em regime, cara, impressionante, né? Toda segunda-feira a mulher entra em regime, ela não gosta de carne com gordura, não tô falando todas e também não tô falando todos os homens, tá? Isso aí é a maioria. A mulher, ela vai pra praia, passa protetor, passa não sei o que, o homem, não vou passar essa coisa, não precisa. Aí você vai ver incidência, por exemplo, de câncer de pele. O homem tem muito mais câncer de pele do que a mulher, certo? Aí você fala assim, mas por que isso acontece? Porque a mulher se protege, a mulher vai lá, usa chapéuzinho, o homem, não vou usar nada disso que atrapalha, tal. Já vai para a água do jeito que tá, vira um pimentão e acha bonito ficar assim, né? E tem vários outros motivos. A mulher, geralmente, a mulher não sai brigando em estádio de futebol, não se enfia em brigas de rua, de gangues, não fica aí, geralmente, tá, pessoal? O homem se expõe muito mais. Você pega também as questões dos acidentes nas estradas, né? Cerca de 84% das mortes em acidentes de estrada são provocadas pelos homens, enquanto apenas 16% são provocados pelas mulheres, né? O homem cata o carro, ele acelera o carro no último, ultrapassa o limite de velocidade permitido, né? Se um carro passa ele, o cara fica bravo e vai atrás do carro. Já a mulher não, a mulher vai dirigindo ali, a rua é 50, dirige a 50, se quiser que passe pelo outro lado, né? E vai dirigindo com calma, tal. Então, a possibilidade de sobrevivência da mulher como um todo, a mulher se adaptou muito mais ao mundo atual do que o homem, né? Essa é a realidade que nós temos, beleza? Quando a gente observa, assim, essas pirâmides etárias. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Quando eu tiver dúvida, é só perguntar, viu, galera? Pode perguntar. A estrutura etária da população brasileira, como que ela funciona, tá? Eu coloquei para vocês aqui, ó. A situação do Brasil em relação à faixa etária da sua população é considerada bônus demográfico. Como assim? Já que a maior parte da população é composta por adultos. Sim, nós temos muito adulto, muito adulto. Então, nós estamos no nosso ápice produtivo. Atenção, o Brasil está no seu ápice produtivo, galera. Reparem, imagina se não tivesse. Já que a maior parte da população é composta por adultos, portanto, em idade ativa. Idade ativa é a idade própria para o trabalho. Beleza? Então, vamos lá.
Essa situação é típica de países que estão completando sua transição demográfica. Lembra o gráficozinho de transição demográfica? Né? Que você tinha antes muitas mortes, muitos nascimentos, aí eles foram caindo os dois até chegar na fase que nós estamos hoje, que é uma fase mais estável, né, da nossa população. Quando os índices de natalidade e mortalidade estão baixos e há o predomínio de jovens e adultos em idades ativas. Por que jovens? Porque aqui no Brasil, a partir de 16 anos, atenção, a partir dos 16 anos, você pode trabalhar. Então, você já pode ser ativo, certo? Olha só que interessante aqui, ó. Nós temos essa tabelinha que ela foi alterada, né, recentemente. Quando a gente fala 2010, parece, mas são 10 anos atrás, professor. É porque a gente não tem o outro censo ainda. O outro censo ia começar a ser feito agora em 2020. Devido à pandemia, nós não temos ainda o censo novo. Então, a gente trabalha com o censo, como é de 10 em 10 anos, nós trabalhamos com o de 2010. Mas só que essa tabelinha aqui que eu posso dizer para vocês, o pessoal do IBGE mudou ela a partir de 2016, tá? Eles adaptaram isso aqui, ó. Vou começar pelos jovens, tá? Eles adaptaram os jovens. Os jovens, antes, era de 0, presta atenção, a 16. Tudo bem? Os jovens eram de 0 a 16. Aí, você vinha de 17, 18 anos, já era adulto. Até 59, aí tá certo, manteve adulto. Acima de 60 anos e acima de 60 anos já são considerados idosos, tá? Por que eles colocaram 19, pessoal? Antigamente, você tinha a partir dos 15 anos já sendo adulto. A partir dos 15, antigamente, você podia assinar carteira de trabalho com 12 anos de idade, com 13, com 14, com 15. Então, o que acontecia? Numa família pobre, ao invés do aluno, entre aspas, né, que deixava de ser aluno, ao invés da pessoa estudar, o pai falava assim, você tem que trabalhar. E aí, a pessoa ia trabalhar e meio que abandonava os estudos. Quando você joga a população jovem de 0 a 19, eles acreditam que dá um efeito de eu sou jovem ainda, eu não sou adulto, tecnicamente eu não tenho esta obrigação, e vou então estudar e terminar pelo menos meu ensino médio e iniciar minha faculdade, tá? Que é o que eles pretendem. Existiu já numa época passada, aí, não muito distante de nós, algo em torno de 5, 6 anos atrás, alguns deputados querendo colocar a carteira assinada, né, a partir de 18 anos de idade, não 16. Queriam subir de novo a média. Por quê? Quando, na época dos nossos pais, eu falo porque nós estamos enquadrados nessa, quem nunca ouviu, né? Eu, na sua idade, já trabalhava. Pô, na época lá podia. Hoje não pode. Se você coloca hoje uma pessoa menor de 16 anos para trabalhar e sem carteira assinada, você sofre punições e pode ir até preso, certo? Então, hoje não pode. Mas olha só a lei que foi feita para não poder. Para que eles fizeram essa lei que não pode pôr a criança para trabalhar? Para empurrar a criança para a escola. De uma forma ou de outra, a criança ela acaba se vendo presa à escola. Para receber benefício do governo, como Bolsa Família, a criança tem que estar com as presenças em dia na escola, não é nota, é presença. A criança tem que ir lá. Então, a mãe que não leva, aí as presenças das escolas, elas vão direto para um sistema, no Brasil inteiro. E nesse sistema mostra, se o filho está faltando, a mãe ou o pai vai sacar o Bolsa Família, chega lá, não consegue. Por quê? Porque o filho está faltando na escola. Então, o que o pai faz? Manda a criança para a escola. Esses projetos sociais meio que obrigam essas crianças a irem para a escola, tá? Eu falo porque no estado lá, vira e mexe, aparece pai xingando por que os professores estão colocando falta para o filho. Aí a diretora fala, porque seu filho não está vindo, né? Mas ele está trabalhando comigo. Não é lugar dele trabalhar, ele tem 12, 13 anos, ele tem que vir para a escola. Então ele vai ficar levando falta. Aí o cara fica sem o benefício social, aí ele começa a mandar a criança para a escola para poder recuperar o benefício social. Tudo bem? Então, é muito comum acontecer isso. E agora, então, recentemente, né, 2016 para cá, eles tiraram de 16, 17 anos os jovens e colocaram os jovens até 19, tá? Com essa expectativa
né, que quem sabe um dia passe esse negócio para você poder ter carteira assinada de trabalho somente após acabar o ensino médio, tá? Que tecnicamente, gente, seria uma coisa boa para o brasileiro, já que o brasileiro não está muito acostumado a respeitar a regra. Olha, coloca teu filho na escola, ele pode estudar num período e trabalhar no outro. Não, meu filho tem que trabalhar o dia inteiro, ele tem que me ajudar o dia inteiro. Ainda tem muita gente que pensa desse jeito e não vê na educação uma prosperidade de vida, como vocês enxergam. Vocês estão atrás do seu, porque vocês estão afim de uma vida melhor. Não que vocês não tenham uma vida ruim agora, mas vocês querem uma vida melhor ainda do que a que vocês já têm, uma carreira de vocês. Por isso, vocês estão buscando o ensino, certo? Então, vamos trabalhar um pouco agora do envelhecimento da população. É aqui que eu vou mostrar o gráfico, né, a pirâmide etária do Brasil. Vamos lá? Uma das tendências demográficas mais marcantes nos dias atuais é o envelhecimento gradativo da população mundial. Isso é um fato, tá? As pessoas no mundo, elas estão ficando cada vez mais idosas, cada vez mais complicado você trabalhar com esse tipo de povo, porque eles estão vivendo mais. Vamos lá. Isso acontece como resultado do declínio da taxa de natalidade. O pessoal está se desinteressando em ter filho, já vimos isso nas aulas anteriores, né? O pessoal não vê mais muita finalidade de ter filho, né? E da elevação da esperança de vida, ou expectativa de vida, a famosa expectativa de vida. Tá aumentando a expectativa de vida no mundo. Gente, quando eu nasci em 1979, a expectativa de vida do Brasil era 58 anos de idade. Nós vamos ver aqui a expectativa de vida nos outros slides do Brasil. É impressionante o quanto subiu. Eu estou falando que a expectativa de vida do Brasil era inferior a 60 anos, certo? Hoje são comparados a países muito pobres do mundo que tinham essa expectativa de vida. Então, imagina o estilo de vida de antigamente, né? Vamos lá. Pessoal, observe aqui primeiro de tudo. Mundo. Vamos lá. Idade média, né, da população e expectativa de vida. Em 1985, você tinha uma expectativa de vida que batia entre 60 e 65, tá vendo? Eles estimam que em 2045, a expectativa de vida do mundo vai ser entre 75 e 80 anos. Gente, a expectativa de vida do mundo, onde tem a maior parte dos países subdesenvolvidos com problema, né, de sobrevivência. Você ter uma expectativa de vida quase a 80 anos é absurdamente alta. Por isso que quando eu falo para vocês, falava o ano passado, né, e falo para todos os meus alunos, a expectativa de vida da geração de vocês agora pode beirar os 100 anos aqui no Brasil. Expectativa de vida pode beirar os 100 anos, ficar entre 90 e 100 anos, fácil, quando vocês forem idosos. Então, a tendência é essa, é uma tendência, não estou falando que vai acontecer, tá? O mundo pode acabar no meio do caminho, outras coisas podem acontecer, vocês podem viver até 115 e falar assim, meu professor está errado, eu vivi até 115. Ele ficou falando que eu ia lá até os 100 anos de idade. Beleza, parabéns, né? Mas vamos nessa. Pessoal, olha aqui, ó, mundo, participação da população idosa no número de população do mundo, tá? Número de população global. Em 85, era apenas 6% do mundo era idoso. Beleza? Somando tudo, dava 6% da população idosa. Eles têm uma perspectiva em 2045, presta atenção, ó, de 15% da população do mundo sendo idoso. Gente, é muita gente. Vai mais que dobrar o número de idosos no mundo. E idosos têm os seus problemas. Por quê? Eles usam do sistema de saúde muito, geralmente público, eles usam de aposentadoria, né? E se eles estiverem vivendo mais, eles vão ganhar mais tempo aposentadoria. Isso não é ruim, todo mundo merece essa aposentadoria. O que eu quero dizer é que vai sobrecarregar a parte da previdência. Joia? Joia não, joia, né? Olha só aqui. Professor. Oi? Eu acabei de pensar, será que é por isso que, tipo assim, você pega, por exemplo, a Suécia, né? Eles não ligam muito pra esses papos assim de droga, quer usar droga, usa, quer fumar, fuma. Será que isso tem a ver que é para baixar a expectativa de vida dos velhos? Mais pra frente eles não vão ficar pesando na aposentadoria? Olha, essa é uma pergunta boa, ela é um pouco conspiratória, tá? Já vou deixar claro que é uma pergunta bem conspiratória, né? Mas é assim, pessoal,
o fato deles não ligarem é que realmente a sociedade, primeiro de tudo, ela tem uma característica de você não se envolver com a vida do próximo. Desculpa o que eu vou falar, o brasileiro é que é muito fuxiqueiro, né? O brasileiro é que é muito fifi, que nem o pessoal fala aí, fifi e tal, né? Minha esposa fala muito fifi. É muito fofoqueiro, né? Que fica querendo se meter na vida dos outros. A maior parte dos países do mundo, eles acreditam que cada pessoa é responsável pela sua vida, mas só que você tem a obrigação social com o governo. Então, se você estiver fazendo sua obrigação social com o governo, eles não estão ligando para você muito, não, tá? Eu não estou falando que sim nem que não, beleza? Porque aí é meio, como que eu posso dizer? Aí é meio complicado eu responder isso. Mas eu posso dar um exemplo em cima desse, né? O governo da Holanda não liga do consumo de alguns entorpecentes em lugares liberados, não é no país todo, você não pode sair por aí com entorpecente, são lugares propícios, né? Desde que você cumpra com a sua obrigação de cidadão. Vai lá, usa o seu, volta para tua casa e tá tudo certo, entendeu? Aí não tem problema. Mas na Suécia, respondendo se eles ligam ou não ligam, já é próprio da cultura cada um seguir sua vida. Joia? Eu acho que é a melhor resposta que eu posso dar para essa pergunta, tá? Mas existe muitas pessoas que fazem teoria que falam que sim. Falam que isso tem tudo a ver. Deixa o povo morrer, que é bom, que vai ter menos lá para frente. Mas isso não é nada comprovado, isso não é nada correto falar. Lembrando, isso aí é muito conspiratório, tá? Teoria da conspiração, assim, beleza? Tranquilo? Mas boa Professor, pergunta. mas tem muito lado bom nisso. Porque, pelo menos quando a pessoa fuma e usa droga, ela gosta. Aqui no Brasil, o governo fica pedindo para as pessoas morrer, falando, tá ok? Tem que morrer, mas as pessoas vão morrer. E nem é gostoso ficar com Covid? Entendi. Não, tá certo. Desculpa. Eu não tenho palavras. Vocês me deixou sem palavra agora. Agora você me deixou enquadrado, né? Vamos dizer assim. Mas é uma visão. É uma visão boa de aluno, né? Uma visão interessante. Mas, né? Vamos manter a linha do que é realmente a matéria, né? A matéria diz que, por exemplo, lá cada um cuida da sua vida. Eu gosto muito de fazer a comparação desses países escandinavos, né, que nem você citou a Suécia, ou do leste europeu. Eu gosto muito da comparação com a cidade de Curitiba, né? Sem zoeira, sem zoeira. A cidade de Curitiba, as pessoas em Curitiba, cada um vive a sua vida, né? Então lembra muito essa parte do mundo, os escandinavos, o leste europeu, as pessoas com mais distanciamento social, tipo, sem problema, né? Sem problema algum. A questão do Covid, por exemplo, o pessoal fala, em Curitiba não teve problema até agora, porque agora está tendo, né? Não teve problema até agora porque lá todo mundo já fica distante socialmente. Mas só que isso aí viu que é brincadeira, zoeira, porque não acontece isso, né? Então, no caso da Suécia, é isso que eu tenho para falar para vocês aí, né? Suécia e outros países que são assim também. A Finlândia também é desse jeito e tal. A população, ela tem já por conta, cada um toma conta da sua vida e não se intromete na minha. Mais ou menos assim que eles pensam, né? Tá certo? Espero ter respondido aí a contento, porque fora isso aí já é conspiratório. Aí já não dá, né? Aí é a teoria da conspiração, não dá para inventar. Fechou? Isso, vamos lá, então. Acho que fechou. Não responder? Valeu, então tá bom. Mas se quiser, qualquer dúvida é só perguntar. Vamos lá. Essa é a pirâmide do Brasil, pessoal. Olha que massa que eu fiz. Não fala isso, professor. Hã? Não fala isso. Não, pode perguntar. Faz favor. Eu adoro quando vocês perguntam de verdade, de coração, cara. Eu me sinto cada vez mais dentro da sala de aula com vocês, né? Então eu gosto muito mesmo. Vamos lá. Pessoal, observem aqui, ó. A pirâmide etária mais escura era o Brasil antigamente, 1980. 1980, isso, 1980. Olha como que era a configuração da população brasileira, tá vendo aqui, ó? O Brasil tinha a típica pirâmide do país subdesenvolvido, que é aquela que nós vimos ali atrás, certo? Observem aqui o lado do homem também, né? Você vai perceber isso. E repara, ó, homens, mulheres. Eles não colocam masculino e feminino, é homens e mulheres, beleza?
Aí, nós temos a situação do Brasil hoje. Lembra que eu falei que a base estava ficando estreita, o corpo estava bem denso, porque as pessoas que nasceram lá atrás, automaticamente elas estão vivendo. E estão vivendo num país com uma melhor situação, sim. O Brasil tem uma melhor situação hoje, 2016, se comparado com 1980. Tem uma situação bem diferente, tá? Uma coisa que eu quero destacar com vocês, cadê? Em 2016, a base mais larga da pirâmide era essa base aqui, ó. Observem. 30 a 34 anos em 16, beleza? Eu sou dessa base aqui, ó, 35, 39 anos em 16, né? 1916 eu estava nessa base. Vocês observem, pessoal, quando nós falamos dessa base, que ela está aqui entre as 2, 3 maiores bases que existe. Lógico que aqui, quando eu era mais novo, essa minha barrinha, ela era um pouco mais para cá, tá? Quando você fez essa pirâmide etária, por exemplo, no ano de 2000, essa barrinha da minha idade, né, ela era que se despontava aqui, era a maior. Passado 6 anos, né, entre aspas, morreu esse tantão de gente aqui, da minha faixa etária. Muita gente próxima aos 40 anos morreram. A maioria delas, por incrível que pareça, né, pasmem, por acidentes de trânsito, né? Houve uma quantidade muito grande. O IBGE ele vai mostrando tudo o que acontece. Morreu por quê? Morte natural ou morte provocada, né? Que eles trabalham assim. Aí na morte provocada, você entra no site do IBGE, tem tudo lá para você. Você viaja, tem muitos gráficos, muitas coisas para você ir mexendo lá. E a tendência dessa minha galera aqui é diminuir. E da galera que está embaixo de mim aqui, também é diminuir, tá? A tendência deles é diminuir, eles irem chegando num patamar dessa nossa aqui. Porque tem as mortes que não são mortes, assim, necessariamente naturais. São mortes provocadas. Acidente de trânsito, briga, etc e tal. E também os infartos. Ah, mas infarto é natural, depende. O homem que se alimenta mal, que bebe, enche a cara, etc e tal, etc e tal. Ele está provocando, ele está cavando a sua própria cova, vamos por assim, né? Ele vai morrer biologicamente, mas ele que está forçando essa situação, ele não está se cuidando, certo? Então, eu sempre falo para os alunos, né? A minha base, aonde eu nasci, a base mais larga da pirâmide brasileira é a minha, né? É a minha geração. Eu para minha irmã somos as pessoas que mais tem gente na nossa idade. A de vocês, vamos lá. 2016, nós vamos tirar 4 anos de vida de vocês. Vocês estão na média aí com 17. Isso é uma média, tá? Média. Vocês estão na média com 17. Então, 17 tira 4 dá 13 anos. Então, vocês têm que se enquadrar aqui, ó. Vocês estão nessa barrinha aqui, ó. Ó vocês aqui na época, ó. Na época, vocês estavam entre 10 a 14 anos. Ó a barrinha de vocês. A geração que vem depois de vocês, repare, a geração que vem depois de vocês vem menos, nasce menos. E a outra geração nasce menos ainda. E detalhe, a que vai vir mais para frente vai nascer menos, 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 menos. Ela vai descendo aqui, ó. Ela continua essa tendência. Repara, ó. Você vai passar uma linha aqui, ela vai continuar essa tendência aqui, ó. Certo? De queda no número de natalidade de vocês. Certo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, a tendência é ter cada vez menos pessoas nascendo no Brasil. E esses adultos aqui, pessoal, acaba sendo representativo de uma forma diferenciada. Vamos lá. Quando nós aqui, presta atenção nisso, éramos jovens, nós estávamos nesse tipo de pirâmide aqui, ó, na pirâmide do fundo, a mais escura, tá vendo? Nós estávamos no formato de pirâmide normal. As propagandas na televisão eram todas de brinquedo, jogos, parques de diversões, bonecas, chocolate, bolacha, sorvete, tudo para criança. Hoje nós temos um número muito grande de adultos. As propagandas que predominam na televisão hoje. Carro, cerveja, viagem e, enfim, comida, e etc e tal. Até talk show até, como é que chama? Masterchef da vida, formas diferentes de Masterchef, tudo envolvendo a cozinha, porque adulto quer saber alguma coisa para cozinhar,
certo? Então, quando a gente trabalha o envelhecimento da população brasileira, eu destaco isso aqui para vocês, ó. O envelhecimento da população brasileira, embora esteja ocorrendo no mundo, é mais acentuado nos países desenvolvidos, né? Da população brasileira, não, da população, desculpa, eu que me empolguei já fui dando a resposta, tá? Nos países desenvolvidos, onde já completaram sua transição demográfica. No caso do Brasil, nós estamos tendendo a ficar cada vez mais velhos. Por isso que reforma na Previdência, apesar de ter me acertado em cheio, eu que ia aposentar daqui 15 anos, agora eu vou me aposentar exatamente daqui 25 anos, aumentou mais 10 para mim, e me acertou de forma cheia, né, em cheio, eu acho que é necessário. Por quê? Imagina que essa galera toda aqui um dia vai aposentar. Essa galera toda aqui, ó, esse bando de adulto aqui, vai chegar na idade de idosos. E nós não vamos ter muita gente aqui na base para manter esses idosos. Aí é que está o perigo, tá? Então aí é que está o grande tchan da questão. Aqui, ó, as implicações do envelhecimento populacional. Para manter inalterada a população média de um país, é necessária uma taxa de fecundidade, mulher grávida, né? De 2,1. Mas só que assim, você trabalha com taxa de fecundidade de 2,1, tendo certeza que essa mulher não vai ter um aborto, tendo certeza que essa mulher não vai tentar tirar o filho, porque senão você tem que trabalhar com essa taxa mais alta. Em países, por exemplo, sem citar nomes por uma questão ética, tá? Sem citar nomes. Então, não adianta perguntar, porque agora na aula a gente não cita, mas depois a gente pode citar, tá? Em países onde o aborto, vamos dizer assim, ele não é visto como uma coisa ruim, certo? Onde não posso falar a palavra liberado, porque também não é liberado, mas dá para fazer, tá? A média que eles colocam é de 3,5, essa média, não de 2,1. 3,5 filhos por família para manter a população ok, certo? Então, só para vocês entenderem. Muitos países do norte, entendam, desenvolvidos, por isso que eu coloquei entre aspas, apresentam taxas de fecundidade inferiores a essa média de 2,1. E, recentemente, países do sul, presta atenção, países do sul, subdesenvolvidos, né, também têm registrado taxas inferiores à média, como são exemplo, essa média aqui, como são exemplo, China, Cuba, Vietnã, Chile e Brasil. Brasil está no meio dessa aí. Olha só aqui, ó. Este processo tem provocado problemas sociais e econômicos nos países. Atenção, quais são esses problemas? Primeiro, a escassez da população e idade ativa para trabalhar. Então, está faltando gente para trabalhar para eles, certo? Eles estão com problema para suprir as necessidades de mão de obra com imigrantes. Por quê? Você não pode também abrir a fronteira do seu país e falar assim, estou precisando de 3 milhões de pessoas. Estima-se hoje, nos Estados Unidos, oficialmente, tá? Nesse tempo de pandemia, tá? Imagina fora da pandemia, que os Estados Unidos precisam de 6 milhões de pessoas para trabalhar, certo? Dessas 6 milhões de pessoas, tem 3 milhões que estão empregadas, né? Dessas que precisa, eu fiz entre aspas. Essas 3 milhões que estão empregadas são imigrantes ilegais trabalhando no país, sem ter direito algum social. Então, dessas 6 milhões de vagas, eles estimam que metade já estão ocupadas de forma clandestina. Por isso que não sai o registro que a vaga está ocupada. Continua contando como vaga desocupada, 6 milhões de vagas. E eles trabalham com 3 milhões de pessoas ilegais. Os Estados Unidos vai falar assim, eu vou abrir a fronteira para mais 3? Ou, entre aspas, vou abrir a fronteira para 6 milhões de pessoas que venham de fora, né? Porque a média nos Estados Unidos, pessoal, é interessantíssima. A média dos Estados Unidos de crescimento da população é de 0,7. Ó, tem que ser de 2,1. É de 0,7. A galera não está nem repondo nenhuma pessoa. Ela não repõe 2, quem dirá uma. Então, é uma máxima, daqui a pouco vai necessitar sim. A França é o grande exemplo. O crescimento vegetativo da França, o crescimento vegetativo é negativo. Lá eles são obrigados a abrir para imigrantes. A cada 3 pessoas que trabalham na França, atenção, a cada 3 pessoas, uma é imigrante, 2 são francesas. Na França já é realidade. Mas só que eles têm problemas, porque a maioria das pessoas que vão de lá
são das ex-colônias, que falam francês, eles dão preferência por quem fala francês, obviamente, né? E a maioria é uma religião que não é a mesma da França. E está dando problemas culturais, problemas religiosos, problemas étnicos, né? E o pessoal não está sabendo se adaptar. Então, existe uma campanha muito forte dos dois lados. Os imigrantes estão querendo fazer muito filho na França, para povoar e transformar a França num país de imigrante mesmo, com cultura imigrante, e outros, os franceses, estão falando, franceses, vão fazer filho, porque senão nós vamos perder para os imigrantes. E está começando um racha, que você tem que administrar esse racha dentro da França e não consegue. Você não vai chegar. Será que é esse o futuro do nosso país? Será que esse é o futuro do Brasil? Ou já é a nossa realidade? Nós pegamos bolivianos, nós pegamos peruanos, paraguaios e, entre outros, venezuelanos, né, guianienses. Nós pegamos pessoas de todo o nosso entorno para trabalhar para a gente. Existe só dos nossos vizinhos algo em torno de 2,5 milhões de habitantes dos nossos vizinhos trabalhando no Brasil. E detalhe, a maioria deles não são registradas e estão de forma ilegal aqui no país, tá? Então, essa realidade no Brasil já chegou, mas só que a gente ainda está achando que está tudo ok, é só sair e fazer filho. Não é bem por aí. Precisamos de programas que incentivem a vinda do filho. E precisamos também de ajuda para poder ter esses filhos, tá? Vamos lá. Ter não, né? Criar. Criar, desculpa. Elevação dos custos sociais em setores como previdência, a previdência vai ficar sobrecarregada, e saúde pública, porque os idosos vão estar usando a saúde pública. Muitos idosos acabam usando a saúde pública dessa forma. Olha só, eu vou destacar isso aqui com vocês, que eu acho simplesmente fantástico a realidade que acontece hoje. A feminização da velhice no Brasil. Então, feminização é uma palavra diferente, mas só que ela está sendo muito usada nos vestibulares, tá? A feminização da velhice no Brasil. Ele vai explicar um pouquinho por que a mulher fica mais velha do que o homem, e por esse fato, as empresas estão começando, as empresas de vanguarda, as empresas mais à frente, elas já estão com essa ideia da mulher mesmo tomar conta de tudo ali. Porque a mulher, ela tem uma questão organizacional superior à do homem. O homem é focal, a mulher tem a visão ampliada. A mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, o homem faz uma coisa de cada vez, né? O homem, cada hora, uma caixinha. A mulher não tem caixa, a mulher faz tudo de uma vez só. E isso, as empresas antigamente olhavam para a mulher e falavam assim, a mulher é ruim porque ela engravida, fica 6 meses fora, eu tenho que pagar uma outra pessoa para ficar no lugar dela. 4 a 6 meses, né? Depende da empresa. Hoje em dia, eles não veem isso como problema, mesmo porque a mulher está desistindo de ter filho, né? Então, para a empresa, primeiro fato positivo. E o segundo fato é que a mulher não sofre tanto com doenças como o homem. O homem, por exemplo, pode infartar, ficar 8 meses, 1 ano, 2 anos fora, né? Encostado, afastado das funções dele, porque ele precisa relaxar para depois voltar para o emprego dele. Ele pode ter um problema dentro da família, ele pode ter um acidente de trânsito, ele está mais exposto a essas variáveis. A mulher não. A mulher já é aquela coisa mais assim, constante. Então, os caras estão vendo que a mulher está dominando o pedaço. E detalhe, a mulher vive mais. A mulher vai vivendo mais. A mulher pode ir ficando velha, mas ela continua produzindo. O homem vai ficando velho, ele começa a ficar com dor, ficar chato, reclamando, etc. e tal. A mulher, mesmo que ela tenha dor, ela aguenta. Não adianta o homem falar, não, eu aguento mais dor que a mulher. Não aguenta, gente. Vocês não sabem o que é a dor de uma cólica. Eu também não sei, tá? Também não sei. O que é uma dor de uma cólica, você não sabe o que é uma dor de um parto, você não sabe. Tudo as dores que as mulheres passam, a gente não chega nem perto, meu irmão. A gente não chega nem perto. Então, elas sabem dominar um pouco esse instinto. E as empresas estão enxergando esse outro lado delas, né? A durabilidade, vamos por assim. A mulher dura muito mais que o homem, né? Este fenômeno acontece devido à esperança de vida entre os homens ser menor do que entre as mulheres. Até aí, dentro do que falamos. Qual que é esse motivo? Então, tudo que a gente explicou até agora. Briga de rua, briga no trânsito, acidente de trânsito, se alimenta mal, bebe pra caramba. Mas tem mulher que faz isso, e tem homem também que não faz. Lembrando que isso aí não é a regra. Para toda regra também tem exceções.
Não é a regra, é a maioria dos homens e a maioria das mulheres. Sempre temos as exceções, tá? A gente não trabalha com exceção, a gente trabalha sempre com a maioria, tá? Eu não estou falando que a maioria esmagadora também não, tá? Outra coisa, a mulher, né? A mulher come uma saladinha, a mulher gosta disso aqui, a mulher só toma leite desnatado, o homem vai lá, não, eu quero leite. O leite tá estragado, meu filho, não tem problema, eu gosto de leite estragado. Pá, né? Ah, isso aí já passou do prazo de validade, não, daqui que eu tomo esse remédio, não tem problema, esse negócio de validade é para outros. Aí a mulher já não. Falta uma semana para o remédio estragar, ela já não toma aquele e compra outro. Ela se cuida. O homem já não, o homem já vai do jeito que quer e pronto, acabou. Esse é o motivo interessante, ó. Esses dados se explicam por questões biológicas, né? A mulher se cuida bastante, tem uma estrutura biológica melhor, mais adaptada para os dias de hoje, né? E também sociais. A mulher não fica, na maioria das vezes, se metendo a besta, como o homem se mete a besta muitas vezes, só para aparecer. Então, é importante que a gente mostre isso para vocês, para fechar essa aula, para vocês entenderem como que funciona. Olha aqui, ó. Esse é o total que nós temos, certo? 2000 é esse aqui, as cores aqui saíram diferentes, mas é esse aqui, 2000, tá? E esse aqui é 2010. Então, vamos lá? Expectativa de vida no ano 2000 e 2010. Essa aqui é a expectativa de vida total, somando homens e mulheres. Vamos para os homens? Os homens, em 2000, eram 66 anos de idade, quase 67. Subiu para 69, quase 70 anos para 2010. Beleza? Então, você vê aqui a subida, o crescimento do homem aqui, você faz uma comparação, pô, subiu 3 anos. Tá vendo, professor? O homem está se cuidando. Beleza. Vamos falar um pouquinho da mulher, para ver só a mulher. A mulher já tem uma expectativa de vida, enquanto a do homem era de 66, da mulher era 74 anos e meio, praticamente, certo? Quando o homem sobe para 69, quase 70, a mulher vai para 73 anos,3, quase 73,5 anos. 73 não, 77, perdão, tá? 77. Então, moçada, observem como a mulher vive muito, muito mais que o homem. Essa média da expectativa de vida aqui é uma média somando homem e mulher. Então, hoje no Brasil, tá? Estima-se, segundo o site do IBGE, uma estimativa, porque dá para fazer as estimativas aproximadas, não iguais, tá? Hoje, 2020, estima-se que a mulher pode chegar perto dos 80 anos no Brasil. E o homem, a 72 anos. Olha que beleza, né? Então, aumentou um pouquinho mais, pouca coisa, mas aumentou um pouquinho mais a distância, né? Não temos o dado de 2020, porque 2020 ainda está acontecendo. Mas o ano que vem teremos esse dado aí para colocar aqui, fazer essa comparação. O homem vai para 72 e a mulher vai para quase 80 anos de idade, na média. Tudo bem? Beleza? É isso aí, moçada. Muito obrigado pela cooperação, pela paciência, pelas perguntas. Adorei a pergunta no meio da aula, achei show de bola. Vamos lá para perguntar mais. Pode falar aí. Boa, moçada. Uma aula polêmica, muitas matérias, muitas perguntas. Continuem perguntando, pergunte aqui, né, no nosso canal, pode deixar a pergunta no vídeo, assim que eu ver eu respondo. Também deixa seu like, né, ative o sininho. Não esquece de se inscrever aqui, ó, nesse cantinho aqui, deixa eu fazer aqui, ó. Opa, cadê? Aqui, ó, esse canto aqui, isso. E aqui também nós temos as opções para vocês estarem entrando aí nas nossas aulas. Fechou, moçada? Um grande abraço, muito obrigado aí, até uma próxima, valeu!